Olha, praticamente da minha época, da minha fase de idade, a gente praticamente não tinha infância, porque nessa época os pais tinham autoridade para com os filhos, né? Tinha que trabalhar, a maioria trabalhar, estudar era coisa de poucos. Então eu trabalhei, eu pesquei, eu plantei roça com meus avós, fiz farinha, fiz azeite de dendê, tudo eu sei fazer. E até que foi, eu cheguei aos 13 anos, então família às vezes pobre, que às vezes não tinha nem o que comer, então eu fui trabalhar na pensão em Santo Amaro, pensão caçula, que hoje não existe mais, e de lá eu fui, ganhei o mundo, certo? Até que cheguei à profissão de vender picolé, lá em Salvador, peixe frito, caranguejo, amendoim torrado. Eu repito, o menino tinha que trabalhar, não é cair hoje como está e você está vendo o resultado, né? Por não trabalhar, por os pais não ter autoridade para com seus filhos, o resultado está esse aí. Então, de lá eu fui e eu cheguei a soldador industrial, né? Trabalhei em várias empresas, andei alguns países da América do Sul, eu cheguei a ir no Iraque, eu passei 4 meses nos Estados Unidos, dando aula de solda na minha profissão, e quando chegou o tempo que eu achei que foi, fui lá e me aposentei. Então hoje eu vivo da minha aposentadoria, né? Bem ou mal, eu vivo dela, e o tempo que eu amo de coração esse grupo, é a única brincadeira que eu participo aqui em Acúpio, chama Brincante, ou a história, na verdade, eu fiz a história que nós contamos no ano passado. Então eu vivo nessa aí, entendeu? A aposentadoria eu queria fugir, agora eu vi que eu vou fazer alguma coisa. E quando eu olho para essa coisa aqui, eu digo, não, né? Hoje não é mais sonho, hoje é realidade. Entendeu? É sacada, porque você sabe, no Brasil, os nossos políticos se preocupam com o seu. A política do Brasil é individual. Aí o cara chega e se apresenta de santinho, mas na verdade ele não é nada de santinho, é diabo puro e tá no individualismo. Então, por que razão, se falando em Brasil, eles iam investir numa obra dessa? Ia buscar recursos públicos. Então, quem fez essa casa foi a gente mesmo, e hoje, como disse, para que e a melhor coisa que pode existir no mundo chama-se liberdade. Mesmo com fome, mas se você é liberdade, a fome parece que dói menos. Então hoje o meu filho é liberto. Hoje tem a casa dele. Certamente, algum tempo atrás, nós não tínhamos essa liberdade que estamos tendo aqui de Deus fazer isso. Maravilha. Porque estava na casa dos outros. Na casa dos outros você sabe como é que é, né? Eu sempre tenho um problema. Até mesmo dos pais e da mãe, né? E aqui não. Aqui é meio fugido. Aqui a casa é dele. Certo? O meio fugido, ele é capoeira, samba de roda e candomblé. Aí se unir esses três dá meio fugido. Eu não tive esse privilégio, certo? De ir para a escola. Então, eu sou aquele analfabeto que chama no Brasil de analfabeto funcional. Eu leio o jornal, eu leio a revista, eu assino meu nome, certo? E assino a mente. Agora, sentar no banco da escola, por exemplo, eu estudei até que série, isso eu não tive esse privilégio, certo? E a profissão que o senhor exerceu, então, foi por conhecimento? Porque soldador, na hora realmente de executar, ele não precisa de leitura, ele precisa de prática, certo? Manejo, certo? Cada soldador tem o seu movimento. Parece que não, mas cada um tem o seu movimento. Então, por isso que existe um melhor, outro pior, outro fenômeno, entendeu? Então, eu tive o privilégio de trabalhar com os melhores soldadores do mundo, que eu conheci Sebastião, que, politicamente falando, cai. Eu tive esse privilégio, trabalhar com esse camarada. Agora, aquela coisa, solda são duas coisas, é a fusão de natureza e arte. Solda não é uma profissão de fato, é natureza e arte. Se funde esses dois e cada um tem a sua autonomia, a sua maneira de trabalhar. Parece que não, né? Mas cada um tem seu jeitinho, viu? E isso não está na faculdade. Que lindo. De cada um, viu? E o senhor aprendeu aqui mesmo em Acupa, essa profissão? Não, eu aprendi. Eu comecei em 75 na Cibra, em Simões Filho, ali em Simões Filho. E daí eu comecei a viajar, né? Porque Salvador, ou ele viaja ou então ele não ganha dinheiro. Então eu comecei a viajar, me profissionalizar mesmo foi em 77 em Simões Filho, ou em Sergipe, numa cidade chamada Carmópolis.
do Nordeste é a cidade que mais tem poço de petróleo. Carmópolis e Sergipe. Não, 77, daí por diante, eu vim parar um dia desse que me aposentei. Então ajudei na casa de minha mãe, né? Porque tanto filho, né? Então os maiorzinhos já tinham que fazer alguma coisa. Então eu ajudava na casa de farinha, fazer farinha para levar farinha para casa. Eu chegava na casa de farinha e estava fazendo farinha. Ninguém me convidava, mas eu sentava lá e fazia tudo, fazia raspar mandioca, pegar massa, etc. Então ali quando terminava aquela farinhada, eu ganhava uma porção de farinha, alguns beijos e levava para casa. Então, e depois fui pescar, né? Naquele tempo chamava na pescaria, o menino chamava-me Cuca. Então o moço, o homem chamava moço. E o menino, que tinha o menino, a Cuca. Então ele servia praticamente aos moços, né? E ele, por isso, ele ganhava meio quinhão em qualquer coisa. Fosse na partinha de peixe, e fosse na partinha de dinheiro, principalmente. Ele ganhava uma coisa chamada meio quinhão. E é como se o moço ganhasse 10 reais, o Cuca ganhava 5. Tem que respeitar os moços. Às vezes, ele não podia nem dar risada das piadas, dos casos que os moços contavam. Na minha época tinha até isso ainda. A maioria das vezes, de apoio que você podia ter a benção. E ele não tinha tanta liberdade, tinha respeito, certo? Porque contava piada, a gente não, muitas vezes podia dar risada. Para se fosse duplo sentido. Aí é que ele não podia mesmo. Ele tinha que fingir que não entendeu nada. Hoje é bem diferente de hoje, que o pai ou a mãe não pode reclamar com o filho, chamar a atenção. Dá uns tapinhas, então, na Maria. Aí eu tomei muita surra. Hoje está diferente, né? Tá. E esse diferente está para ruim. Repito, você está vendo aí como está a coisa. A culpa não é diferente de onde você veio, não. Entendeu? Pode estar a mesma coisa ou pior. Então eu tomei surra de minha mãe, de meu pai. E meu pai eu tomava uma surra por dia, por isso que o filho nenhum ficou com ele. Né? Portanto, o filho nenhum ficou com ele, porque ele estava certo em tudo. Tanto mulher e filho, todo mundo tinha que apanhar em volta dele, se quisesse ficar algum dia com ele. Então, não deu para ninguém ficar. Né? Ele afastou. Mas a surra que eu tomei, eu sei que hoje o dia não aceita que se diga isso, não, mas serviu para mim. Porque eu não tinha entendimento com uma criança de determinadas coisas. Então, se eu não tinha entendimento, eu tinha medo. Se eu errasse, eu ia levar uma surra. Bom, aí foi esse medo de tomar a surra, foi. Até que chegou uma época que eu comecei a ver que realmente não precisava mais da surra, porque eu já entendi as consequências de fazer ou não fazer. Entendeu? Aprendeu a lição, não foi? E aprendi a lição. Entendeu? Como, por exemplo, um dia eu passando numa roça, o seu Félix está lá colhendo melancia. E eu pedi uma melancia a ele, ele me deu. Eu levei para casa, depois cheguei em casa, que aí eu estou sendo criado com meus avós. Aí eu disse, chamar de pai, vai que o seu Félix me deu. Quando eu vou chupar a melancia, ele não deixou, para aguardar. No outro dia ele olhou de cara e disse, viu o seu Félix lá na roça, aí ele me chamou. Aí foi lá. Eu digo, bom, se o seu Félix disser que eu pedi, já não falta mais nada para eu tomar uma sua. Mas o seu Félix inteligentemente disse que me ofereceu. Aí ele mandou ir para cá chupar a melancia. Está bem diferente do procedimento de hoje, não está? Com certeza. Você vê, então eu estou com 65 anos de idade, sem uma delegacia, sem nada. Minha ficha, nacionalmente falando, é limpinha. E eu agradeço aquelas suas. Olha, o mundo inteiro não aceitar, mas eu, próprio, digo, aquelas suas, que eu sabia que se eu pisasse na bola, eu ia levar uma surra. Hoje é as crianças. Certo? Eu disse mesmo, o vizinho meu, o celular, ele estava estendido lá na frente de Santo Amaro, um privado de bala. Às vezes ele nem chega em casa. Chega a notícia que ele está preso, está morto. Agora é mais que está morto mesmo. E prender tudo está resolvendo. Não vai resolver nunca na sociedade. Prender, encher um quarto de 100 pessoas, sem fazer nada, sem atividade nenhuma, como chama? A faculdade.
Ele entra uma criança, um homem sai um bicho. Né? Porque ele já conhece lá dentro, já perdeu o medo. Então é isso. Infelizmente, esse nosso está levando a pior. Não sei se vai mudar. Eu já perdi até a esperança, me desculpe, na entrevista, não, eu já claro, perdi a esperança, certo? De consertar dessa maneira, que os pais não têm autoridade para conseguir. Eu tenho, meus filhos, tenho 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Tem até doutor, entendeu? Desses 4 filhos. É isso que eu ia lhe perguntar. Músico, professor, médico, professor, músico, é isso aí. Perfeito. E tem, sim, eu me esqueci do outro, o caçula, técnico em construção civil. E é técnico civil e é músico e tal. Bom, enfim, eu falei com eles que a vida, ou você corre atrás, ou então ela corre atrás de você. Entendeu? Aí, como é que corre atrás de mim? Na sarjeta, você vai jogado, né, passa, não olha, de cada 1000 pessoas, um pode te olhar, o resto não. Porque você não correu atrás. Porque tem que correr atrás. Olha o exemplo do seu pai. Ser pai, ser mãe pelo mundo, essa que é a verdade pelo mundo jogado, eu sem escolaridade, mas eu tinha um objetivo. Eu sabia que para melhorar eu tinha que ser profissional. E como de fato mudou, eu sendo profissional. Perfeito.